Olá, queridos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de EBD virtual. A gente já está até se acostumando, né, com esse formato, mas é muito mais gostoso quando estamos todos na mesma sala, todos no mesmo ambiente, discutindo, conversando e trocando informações sobre a palavra de Deus, né? Muito mais enriquecedor para nós. Mas enquanto o Senhor não nos permite estarmos todos juntos, vamos seguindo a aula por aqui. Hoje eu trago uma aula, um tema que quem respondeu nos grupos, o formulário que eu coloquei, que está tanto no grupo do JPC quanto no grupo da EBD dos Jovens, já sabe qual é o tema, né? Fala aí para mim. Vamos lá. É liberdade ou escravidão. E aí? Nós somos livres ou nós somos escravos? Como que fica? Vamos entender um pouquinho sobre isso. As perguntas que eu coloquei lá no grupo são: um senhorio escraviza ou liberta? E aí? Um senhorio, ele escraviza ou ele liberta? O que significa escravidão em Cristo? O que significa isso? E como pode a liberdade estar na escravidão? Liberdade, escravidão. Não combina, né? Fica difícil da gente conseguir entrar num consenso. Mas até o final dessa aula, com certeza, você vai ter uma reflexão um pouco diferente, assim como eu tive. Aliás, esse livro Tudo Entregarei está sendo uma bênção, né? Para todos que estão assistindo às aulas. E eu espero que vocês estejam aproveitando de todas essas aulas que estão sendo colocadas. Porque não é fácil ficar do lado de cá, gravando para uma tela de computador, imaginando os alunos que a gente está alcançando. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Vamos lá. Versículo-chave. Vamos prestar bastante atenção, porque ele realmente é chave para essa lição. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. E aí? 1 Coríntios 7, 22. E aí, liberdade ou escravidão? Aliviou a dúvida? Não? Vamos entender um pouco isso. Aí a gente vai. Liberdade é igual escravidão em Jesus, ok? Não ainda? Vamos entender um pouquinho mais isso. Vamos juntar essas duas palavras, liberdade e escravidão, para a gente poder contextualizar na doutrina do senhorio de Jesus. A Bíblia diz que crente é alguém que, sendo livre, se tornou escravo em Jesus. Ele é meu Senhor, então eu sou seu escravo. O senhorio de Jesus está afirmado no significado de pelo menos 8 palavras que sustentam a nossa posição de escravos libertos em Cristo. Vamos entender um pouquinho isso. Quando a gente pensa em liberdade ou escravidão, a gente entende que são duas palavras que se chocam, que se confrontam. Por quê? Porque a gente tem experiência humana, a gente tem uma visão humana, né, sobre esse contexto. Então, quando a gente olha a partir do prisma humano, a gente não vai entender que uma escravidão pode libertar. Porque a gente vai lembrar, remeter à história da época da escravidão e a gente vai pensar naqueles senhorios que tinham capatazes e que davam chicotadas e que maltratavam os seus escravos. Se a gente for olhar para a lei romana, o escravo era uma pessoa como se fosse uma coisa. Ele tinha um valor, né, em espécie,
Tanto que quando Judas vendeu, né, Jesus Cristo para os religiosos, ele recebeu 30 moedas. E durante os estudos bíblicos, a gente entende que 30 moedas era como se fosse o preço de um escravo na época. Então o escravo tinha um preço. Por quê? Porque ele era praticamente considerado um produto que ia servir à vontade do senhorio, sem direitos, não era considerado uma pessoa. E quando a gente fala de um senhorio que é bênção, que é amor, que é santo, que é justo, na vida cristã, liberdade e escravidão são termos que não se confrontam, mas se completam. Por quê? Porque é muito bom estar debaixo de um senhorio que é amor, que nos ama. É muito bom, é uma proteção, é uma vontade do escravo. A gente não tem que olhar para o título liberdade ou escravidão pensando na lei dos homens. Nós precisamos olhar para o contexto liberdade e escravidão pensando na lei de Deus, meditando através da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. Porque na Bíblia, a pessoa salva, ela foi liberta da condenação eterna. E aí a gente vai ler 2 versículos que o livro traz aqui para a gente, que é João 8:36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Livres. Ele nos libertou da condenação eterna. Mas nós nos tornamos escravos da soberania da vontade de Deus. Vamos entender um pouquinho isso. Romanos 1:1, Paulo diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. Ele foi chamado por Cristo e ele foi separado para o evangelho. Ou seja, quando a gente fala da palavra separado, é um santo, é santo, o que é santo é separado. Então, a liberdade espiritual é estar em Cristo. Essa é a nossa liberdade, porque quando nós estamos em Cristo, nós estamos salvos da condenação eterna. A escravidão em Cristo, ela é plena submissão, plena. Assim como Maria se submeteu a uma gestação difícil, porque naquela época ela seria considerada adúltera, ela poderia ser apedrejada, mas ela se submeteu. Assim como Isaías se submeteu e entendeu o quão impuro ele era, e ele disse: eis-me aqui. E assim tantos outros, né? O reino, a gente precisa entender a esse senhorio que a gente serve e a que reino ele domina. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida como o dos homens, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Quem não quer a justiça, a paz e a alegria? O homem almeja por isso. Por quê? Porque é bom, porque traz alegria, porque enche o nosso coração. Liberdade é igual escravidão em Jesus Cristo. Aí a gente vai ler uma passagem de Gálatas 3, de 26 a 29. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão
e herdeiros segundo a sua promessa. Olha que interessante. Não há judeus nem grego, escravo nem livre. Ele nos reconhece, sim, nós somos servos, mas não somos escravos conforme o escravo humano que nós entendemos. Nós precisamos entender o que é essa escravidão e o que é essa liberdade. E aí a gente vai para 8 alicerces que a lição nos traz, como as pessoas que estão debaixo do senhorio de Jesus Cristo, que estão dentro dessa liberdade que é igual à escravidão em Cristo Jesus. Primeiro, a conversão, né? É o primeiro passo. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. João 12, 26. Esta conversão é o primeiro passo da libertação para o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Por que é o primeiro passo? Porque nós precisamos primeiro conhecer a Jesus Cristo, entregar o nosso coração a Ele. Momento de entrega do nosso coração, nós entregamos todo o nosso ser. É uma entrega de corpo, alma e espírito. E aí, a hora que a gente se entrega, nós somos plenamente dele. Então, essa entrega significa que nós não estamos mais com a condenação eterna da ira de Deus sobre as nossas vidas, mas nós nos reconciliamos com o Senhor. E aí, o resultado disso tem que ser a mudança de comportamento, a mudança de mente e a mudança de coração, né? Quem me serve precisa me seguir aonde eu estou. E aí sim, o Pai vai honrar. Aí esse é o primeiro item, né? Agora o segundo item. Esse vai mostrar a nossa posição. E se a gente não tem consciência da nossa posição diante do nosso senhorio, é fundamental que nós tenhamos essa visão, que é a convicção. O escravo, ele não discute as ordens do Senhor, ele simplesmente as executa. Disse Jesus aos discípulos: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podia puxar a rede de tão grande era a quantidade de peixes. João 21, 6. Então, o escravo, a nossa condição de escravidão, debaixo de um senhorio que é amor, não é para nós questionarmos, nós temos que entender a liberdade que ele nos deu. Ele nos deu a liberdade de ter pleno acesso ao Pai, onde existia um vínculo que estava rompido. E a ira de Deus estava sobre nós. Ele nos deu a liberdade de estarmos fora da ira de Deus. Nós não temos mais a condenação eterna. E aí a gente precisa entender que sozinhos nós não faríamos isso. Sozinhos nós não teríamos condições de nos reconciliarmos com o Pai, de nascermos para a vida espiritual. Então, essa consciência, nessa nossa posição de uma liberdade em Cristo, porque sem Ele nós não estamos libertos, sem Ele nós continuamos escravos do pecado, escravos da maldade, escravos da nossa própria carne, e aí nós estamos debaixo da ira de Deus. Então, a gente precisa ter a convicção que a partir do momento que nós nos convertemos, que nós mudamos o nosso caminho e seguimos na direção de Jesus Cristo e nos reconciliamos com Deus, nós somos plenamente dependentes do nosso senhorio. Porque quando Deus olha para Ele, quando olha para nós, é o nosso senhorio que Ele vê. O senhorio que levou sobre Ele todas as nossas dores. É esse senhorio. E aí nós precisamos entender aonde é a nossa posição. Nós não precisamos discutir as ordens que estão na palavra de Deus.
Nós não temos esse direito, mas nós temos o direito de executar. E quanto melhor nós executamos, mais dons o Senhor nos proporciona. E aí a gente vai ver também que é um dos itens. Então, até que ponto um escravo cumpre as ordens do seu senhor? Não há discussão. Nós temos é que executar. Então, lá em João 12, diz, 12, 27, agora meu coração está perturbado. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Esse é o nosso Senhor. Ele veio para esse momento, onde ele ia carregar sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados. E aí, lá em João, a gente vê que ele fez isso por amor a nós, que somos escravos, né, de pecado, que somos distantes de Deus, e ele nos amou, nós sendo pecadores, e aí ele nos traz para a liberdade que nos dá a vida eterna. A gente precisa entender esse contexto, o que nós somos, quão miseráveis nós somos sem esse senhorio. Teve uma devocional que foi colocada essa semana no grupo do JPC. É exatamente aquilo. Se não me engano, foi do Carlos. E é exatamente aquilo. Nós somos miseráveis. Nós somos condenados. E se nós não estamos debaixo do jugo desse senhorio, como escravos de Cristo, a nossa vida não tem o menor sentido. E aí não tem o menor sentido todas as coisas que nós praticamos. Por quê? Porque sem ele, nós estamos condenados. E aí, o próximo item, o próximo alicerce aí que mostra sobre o senhorio de Jesus Cristo, que é a nossa obediência. Deus pode admitir a desobediência de um servo? Por quê? Reflete aí. Ele vai admitir a desobediência de um servo? Se ele deu ordens, para serem desobedecidas? Não. E sempre tem consequências. Sempre uma desobediência, por menor que ela seja, ela sempre terá uma consequência. E qual é a principal consequência de ser obediente? É a liberdade que Cristo nos dá, a liberdade de amar, de falar com o Pai, de estar bem próximo. E aí a gente vai ver alguns, dos servos do Senhor que foram obedientes, né? A gente vai pegar Noé, que mesmo, numa época em que podia ser a coisa mais absurda do mundo, ele criar uma arca, ele construir uma arca daquele tamanho, daquela magnitude, e assim ele fez, ele foi fiel, ele obedeceu. Noé foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. Gênesis 6, 22. E também está em 2 Pedro 2, 5. Abraão, pois, partiu como o Senhor havia lhe ordenado. Saia do meio da sua parentela e tal. Ele partiu, deixou tudo e foi conforme o Senhor tinha mandado. Moisés. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Êxodo 4, 20. Moisés obedeceu assim que ele escutou, que ele viu Deus, se manifestar através da sarça, e ele recebeu aquela ordem. Ele titubeou um pouquinho, pediu uma ajuda, um help, que o Senhor já sabia, porque já estava enviando Arão, mas ele foi e ele cumpriu.
tudo que Deus mandou, por mais difícil que fosse, obediência. Davi. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Toda a minha vontade. Atos 13, 22. E aí a gente vai ver Paulo. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Atos 26, 19. A vida de um servo tem que ser pautada pela obediência, porque na obediência nós temos plena liberdade. Vamos lá. Olha, tem uma passagem que está em 1 Timóteo 1:1. 1 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e Cristo Jesus, a nossa esperança. Esse por ordem de Deus é uma palavra grega que quer dizer epitagé, que tem força como se fosse um decreto real. Então, o rei manda e o servo obedece. O senhorio manda e o escravo obedece, executa. É uma escravidão em amor, assim como a submissão de uma mulher a um homem. É bíblica, mas é em amor. E é algo que nós queremos, é algo que nós almejamos. Aí a gente vai ler também lá em Salmo 51:12. Devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito puro, pronto para obedecer. Um espírito pronto para obedecer. E assim nós temos que ser. Um espírito pronto para obedecer a Deus em tudo que Ele tem mandado. Aí a gente vai para o próximo alicerce desse senhorio, o próximo item que nos direciona a esse senhorio, que é a santidade da vida. Qualquer que seja a nossa missão, precisamos estar de acordo e harmonia com o Senhor. Em Filipenses 2:5 está escrito: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós temos um exemplo de santidade. Nós temos um exemplo de como praticar a palavra de Deus. E nós, como escravos de Deus, em amor, devemos estar fazendo tudo na nossa vida à luz da palavra de Deus. Porque senão não tem sentido a nossa vida cristã. Qual é a importância dessa coerência entre o que é falado e o que é feito na vida de um escravo de Jesus Cristo? Nós vimos, através de Jesus Cristo, os ensinamentos na prática. Nós temos a palavra de Deus que dia a dia nos ensina como andar nos caminhos de Jesus Cristo. O sentimento do escravo tem que ser o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E esse sentimento a gente só alcança com comunhão com Deus. Pedindo para que o Espírito Santo trabalhe em nós, trabalhe nos frutos do nosso coração, para que os frutos do Espírito apareçam e para que a gente consiga ter uma vida de santidade. Porque Jesus Cristo pediu: sede santo porque sou santo. Lá em 1 Pedro 1,16. Se não vivermos o que dizermos, o que nós dizemos, não haverá nenhum proveito no que falamos. Enquanto cristãos, nós caímos em descrédito. Não dá para um cristão usar aquele jargão, aquele lugar comum, né? Aquela máxima popular que diz assim: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não. Para um cristão isso não cabe. Nunca. Por quê? Porque um cristão é nova criatura em Cristo Jesus. Então não existe isso. Se você pensa em usar uma frase dessa, você já é um cristão em descrédito. Por quê? Porque você tem que falar exatamente o que você faz
e praticar exatamente o que você ensina. Porque se não tem coerência, não tem descrédito. É melhor você nem falar que é cristão, para não desonrar o Evangelho de Deus. É o contrário. Nós temos que ser sal e luz. Nós temos que ser testemunhos de Jesus Cristo aqui. Então, uma vez que a gente fala algo, nós precisamos praticar este algo também. E aí a gente lê lá em Filipenses, como a gente lê em Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A gente precisa ser igual. Precisamos ser separados. Precisamos ser santos, né? E não estar lá, se amoldando ao mundo. Vamos lá. Outro alicerce é o da humildade. O caráter do servo, ele tem que ser humilde. O caráter do escravo tem que ser humilde. Durante todo o treinamento dos apóstolos, Cristo ensinou-lhes a necessidade de se manterem sempre humildes como uma criança. Não podemos nos esquecer de que a Bíblia diz que maior é aquele que serve, não o que é servido. Gente, vamos acordar. O que tem de cristão querendo ser servido, não é esse o nosso propósito aqui. Se o nosso senhorio veio para servir, quem somos nós para querermos ser servidos, né? Então vamos lá. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso está em Mateus 20, de 26 a 28. E isso foi dito um pouco antes da passagem, aonde eles ficam discutindo quem era o melhor, quem era o maior, quem era o mais importante. Oi! Nós temos que pensar como cidadãos dos céus e temos que agir em coerência com o que nós falamos. Se a gente está dizendo, falando sobre um estudo onde o nosso propósito é servir, e daqui a pouco, terminou a IBD, a gente vai para um almoço, né? Vamos imaginar um almoço, onde os irmãos da igreja estarão presentes, mas eu corro para o início da fila e fico ali me achando, olha, consegui a melhor posição no início da fila, eu vou pegar o melhor momento de me servir. Isso realmente é humildade? Ou eu estou querendo me dar bem em cima de uma situação? Eu estou pensando que quem quiser ser primeiro tem que ser escravo antes? Tem que servir os demais? Gente, a gente tem que colocar isso em prática no nosso dia a dia, na nossa vida. Digamos assim, eu vou entrar no metrô e pouco me importa se tem mulher, se tem criança, se tem idoso. Eu vou estar na porta do metrô, assim que ele abrir, eu vou sair arrastando todo mundo porque eu quero o lugar da janelinha. Porque daí ele não é reservado para idoso, então eu não tenho o menor compromisso de me levantar e de ceder um lugar para quem está ali na melhor idade. Oi? Gente, é nos pequenos detalhes que a gente pode praticar e exercer a humildade da vida cristã, o servir na vida cristã. E aí o exemplo da criança é que a criança, ela depende do seu pai, ela imita o seu pai e ela obedece o seu pai. Mesmo que às vezes ela fique um pouquinho contrariada, ela obedece. Então, ela está mais aberta a aprender. Assim a gente tem que ter essa humildade também, de estarmos abertos a aprender a partir do momento que a gente abre a Bíblia. Mas abrir não só para fazer uma leitura, mas para colocar aquele ensinamento e já colocá-lo em prática, imediatamente. A humildade, ela deve ser praticada dia a dia, quando a gente não se coloca em primeiro lugar, e sim em último.
dedicação. É outro alicerce. Então, contando a parábola do servo bom e do servo mau, Jesus conclui com uma bem-aventurança ao servo dedicado. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Isso está em Mateus 24, 46. A dedicação, o servo que dedica os seus talentos ao Senhor, ele recebe mais talentos. E aquele servo que não dedica os seus talentos ao Senhor, até o pouco que tem lhe será tirado. A gente conhece essa passagem. Servo bom e fiel, ele é bem-aventurado. E ele se sente bem por estar debaixo de um senhorio. Um senhorio de amor. É uma escravidão de submissão à sua soberania. Então, é uma escravidão que traz uma liberdade ao coração também. Por quê? Porque nos traz a paz, nos traz a alegria. Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Isso é o mais importante, que nós possamos colocar os nossos talentos, os nossos dons ao serviço do Senhor. E isso é só trabalhar na igreja? Não. Muitas vezes, você discipular alguém, você sentar com alguém e falar da palavra de Deus, você não precisa ter uma oratória perfeita e ser extremamente profundo na palavra. A palavra por si só, ela já é uma grande bênção. Leia a palavra, pratique o que está nela. É simples o estudo, não precisa ser uma aula de teologia para sua vizinha que é uma senhorinha e que de repente fez só até a 4ª série. Ou até para o seu chefe que é pós-graduado e tudo. A palavra de Deus, por si só, ela já traz a salvação. Porque o trabalho é do Espírito Santo. Mas você tem que ser um servo que se dedica à obra da salvação na vida das pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. E no meio cristão também. O teu exemplo, ele é um exemplo de vida constante. Porque o teu culto é racional e é constante. É de dia, é de noite, é à tarde, é dentro do seu lar, é fora do seu lar, é onde você estiver. Você precisa ser compreendido a sua posição de servo do Senhor. Agora, se é um servo bom e fiel, é o seu coração com Deus, é o seu relacionamento com Ele. E aí, o trabalho. Deus não chamou as pessoas, você recebeu um chamado de Deus, né? Você foi chamado por Deus, você foi separado por Ele, você entendeu o Evangelho, Ele te permitiu essa compreensão. Deus não chamou pessoas para clausura, permanentemente, mas para o trabalho dinâmico. Deus não dá emprego para ninguém no ministério do reino. Ele dá serviço. Por isso, somos escravos e não empregados de Deus. Quem não trabalha não tem o que ceifar, não tem o que colher. Não gera frutos. Não gera frutos. O que Jesus fez com aquela figueira que não deu frutos? Ela vai secar. Então, assim, você tem um chamado, né? Você tem um chamado. Jesus espera que dos seus servos que o trabalho seja constante para o alcance de muitos. Para o alcance de muitos. Aí a gente vai ver a passagem que o livro traz aqui, que está em Eclesiastes 11, 4-6. Quem observa o vento não plantará. Quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você, que não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador e de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois vocês não sabem o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Trabalhe constantemente de forma dinâmica para o reino de Deus crescer, para o reino, para o evangelho
do Senhor se multiplicar e chegar a muitas almas. Essa tem que ser nossa primeira dedicação após a conversão. A gente começar a levar o primeiro amor, levar o amor que a gente recebeu de Jesus Cristo para a vida de todas as outras pessoas. E esse não pode se esfriar jamais. Jamais. E daí a gente vai lá para Apocalipse e a gente vê o que acontece com a igreja, aonde o primeiro amor se esfriou. Que esse amor esteja constante no nosso coração. E esse é o alicerce praticamente principal aí, que é o amor. Se realmente amamos o Senhor, o nosso senhorio, a escravidão do senhorio de Jesus não será um fardo, mas um jugo suave e leve. Diz o salmista, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Salmo 100, versículo 2. Jesus morreu por nossa liberdade. Como nós somos escravos, nós jamais poderíamos abrir mão dessa escravidão, porque o dia que a gente pensa em abrir mão de uma escravidão como essa, que é feita em amor, a gente está apostatando, a gente está deixando a fé, que isso ainda vai acontecer no final dos tempos. É bíblico. Então, que esse jugo para nós sempre seja leve e que nós sempre tenhamos a alegria de sermos escravos em Cristo, de sermos libertos em Cristo e que nós possamos entender esta liberdade e esta escravidão como um jugo leve, suave. E aí a gente vê, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A alegria do Senhor está em nós, do nosso senhorio está em nós. E a nossa alegria só é completa porque Ele preencheu o nosso coração e nós nos alegramos nele. Por Ele, para Ele, são todas as coisas, todas as coisas. E aí a gente finaliza aqui a nossa aula. No capítulo 53 de Isaías, é que o texto profundamente messiânico, ele tem tudo a ver com Jesus. Isaías descreve o propósito do servo sofredor. Ele se fez escravo, tomou sobre si as nossas enfermidades, levou as nossas dores, deixou-se ser transpassado e moído, foi oprimido e humilhado e não abriu a boca. O escravo não abre a boca, ele simplesmente faz tudo para agradar ao seu Senhor. E Jesus Cristo, quando estava aqui, como homem, ele se colocou nessa posição. Livre no Senhor, mas escravo do Senhor. Essa deve ser a nossa posição, que nós possamos olhar para essa posição com alegria e que possamos praticar dia a dia os alicerces que um servo deve praticar, que um escravo em Cristo deve praticar. Eu finalizo a aula com um versículo que está em 1 Pedro 2,16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos, como escravos de Deus, como servos e escravos do nosso senhorio, que é Cristo Jesus. Tenham um dia lindo e abençoado, com alegria no coração de sermos escravos de um senhorio tão abençoado que nos traz paz e tanta alegria ao coração. Deus abençoe, meus queridos.